Almas queridas, em instantes, iniciamos o estudo bíblico desta manhã. São 10 horas e precisamos respeitar a disciplina, o horário. Quero agradecer a presença das companheiras Edneia, Silvia, Iracema, que hoje, como sempre, aliás, estão comigo, compartilhando deste estudo, nesta troca abençoada. Agradeço a companhia da Célia Casotti, de Serra Negra, e certamente de outras almas muito queridas. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Michele Nascimento, bom dia. Rosa Claro, nossa mana residente em Bauru,
Cris Marquezine, Karen, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela companhia, pelo estímulo. Bom dia, que Jesus, que aqui está e aí está com você, nos abençoe. Vemos aqui no texto a presença dos escribas e certamente de alguns fariseus. Os escribas e fariseus tinham grande ojeriza por Jesus. Faziam-lhe oposição franca, aberta, porque não tinham interesse algum em que a figura e o Evangelho de Jesus triunfassem. Eles, os fariseus e os escribas, estavam mais preocupados com as tradições, com os dogmas, com o cerimonial, com as exterioridades, com as vantagens pessoais na exploração da fé, do que com as necessidades das massas, das pessoas. Não estavam muito interessados no amor ao próximo, na piedade, na caridade, na compaixão. Tanto que os escribas que ali estavam não fizeram absolutamente nada em favor do paralítico. Primeira reflexão para nós: respeitemos as tradições, o cerimonial, as práticas estabelecidas em nossos templos, no centro espírita. Precisamos de organização, disciplina, ordem, mas que nada disso nos impeça de amar, de auxiliar, de servir, porque o amor do próximo está ou necessita estar acima de tudo. Vemos também no texto que 4 pessoas se uniram a fim de conduzir o paralítico até a presença de Jesus. Não se sabe se eram 4 amigos, se eram 4 pessoas que, por coincidência, ali estavam. Mas o fato é que os 4 foram solidários, foram cooperativos. Os 4 abriram mão do personalismo, da opinião pessoal, em favor do auxílio que pretendiam oferecer, e ofereceram àquele irmão portador de paralisia. Imaginemos o quadro: se cada um dos 4 pretendesse impor a sua vontade, o seu jeito de conduzir aquele irmão, se cada um somente aceitasse colaborar
com a condição de que fosse prevalecida a sua vontade, a sua opinião. Teria sido um desastre, aquele irmão doente não teria sido socorrido como foi. Imagina se cada um destes 4 puxa para um lado uma das pontas da maca em que este doente estava sendo transportado. Outra lição para as nossas instituições. Estamos aqui na comunidade espírita Joana de Ângeles. Aqueles que amam o Cristo, aqueles que amam a causa, aqueles que amam a instituição, aqueles que amam a equipe de trabalhadores, necessita ceder em favor do coletivo, em favor do conjunto, evitando assim a prevalência do seu achismo, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade. Nós estamos aqui agora, fisicamente, em 4 companheiros. Imaginemos se cada um dos 4 resolvesse fazer as coisas a seu modo, sem respeitar a opinião do outro. Que pensar de alguém que chegasse agora de última hora e sem se integrar adequadamente, sem se enturmar, quisesse que as coisas fossem como acha que devem ser, acima das opiniões individuais, deve prevalecer o coletivo, porque se a instituição estiver fortalecida, a individualidade se fortalece. Se a instituição estiver unida, focada nos seus propósitos, todos se beneficiarão com isto. No trabalho do Cristo, não cabe o personalismo, o individualismo orgulhoso, ambicioso, prepotente. Precisamos compreender que acima do eu está o nós. Vemos aqui o que esses amigos ou circunstantes fizeram em favor daquele enfermo. Venceram todas as diferenças, quebraram o telhado. Olha o esforço. Imaginemos por um momento a cena, subindo. Está certo que não era uma laje, um telhado como os nossos de hoje, mas era um telhado, havia uma altura a ser vencida. Podemos ver neste comportamento dos 5 vários sentimentos, várias atitudes. Talvez uma pitada de desespero por parte do enfermo, mas com certeza nós constatamos neste comportamento muita confiança, muita fé, muita esperança, a certeza de que Jesus ficaria sensibilizado com todo aquele esforço e haveria de atendê-los. E mais, os 5, cientes de que Jesus estava em Cafarnaum, provavelmente na casa de Simão Pedro,
que era uma espécie de quartel-general para Jesus, eles para lá se dirigiram, sem tardança. Outra lição para nós: ninguém espere facilidades na decisão rumo a Deus, rumo ao Cristo, rumo a uma vida cristã. Todos nós precisamos nos prevenir para os muitos obstáculos, para os muitos telhados que teremos que galgar, para as muitas montanhas de obstáculos, de dificuldades que teremos que escalar. E esta escalada é necessária, é boa, é saudável, porque nos dá a oportunidade de demonstrarmos para nós mesmos a nossa determinação, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso otimismo, a nossa entrega, a nossa disposição. Alguém já afirmou que nós precisamos orar como se tudo dependesse somente de Deus, e devemos trabalhar como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Devemos orar como se tudo dependesse somente de Deus, e devemos trabalhar como se tudo dependesse somente de nós. A fé destes 5 demonstra ousadia, criatividade. Não se preocuparam com o que os circunstantes haveriam de pensar ou não. O que eles se autodeterminaram foi: vamos ao encontro do Cristo, e não recuaram diante de nenhum obstáculo. Jesus, como vemos na passagem, cura o nosso corpo. Jesus continua curando os nossos corpos, mas o Cristo, acima de tudo, quer curar os nossos espíritos. E este irmão, até ali, detentor de uma paralisia, demonstra que a sua alma já estava muito próxima da cura definitiva, pela fé, pela esperança, pela coragem, pelo destemor, pela ousadia, pela criatividade que ele demonstra, revela que ele já estava pronto agora para receber também a cura do corpo que Jesus operaria em instantes. Os escribas se perguntam: por que dizeste? Por que dizeste? Vamos refletir sobre esta pergunta, esta frase, e a palavra este foi colocada aí com desprezo, com desrespeito. É como se os escribas estivessem dizendo: quem ele pensa que é para dizer os seus pecados estão perdoados?
Hoje a gente usa uma expressão euzinho, né? Euzinha, que já usei para uma vez conversando com uma destas pessoas que está na tela, que vinha com um certo complexo, né? É como se os escribas estivessem chamando Jesus de estezinho. Quem ele pensa que é para botar banca numa outra expressão de gíria? Este é o Filho do Homem. Este é Jesus. Este é o Cristo de Deus. Este é o governador espiritual do planeta. Este é o nosso irmão da primeira hora. Este é o médico dos médicos, o sábio dos sábios, o mestre dos mestres. Este é Emmanuel, o enviado de Deus para servir de modelo e guia para toda a humanidade de todos os tempos. Os escribas não tinham interesse em reconhecer naquela figura notável, extraordinária, incomum, a presença do Cristo. Não lhes interessava nem um pouco. Mas devo dizer que para Deus não existe nada mais fácil, mais difícil. Para Deus tudo é possível. Texto bíblico. Para Deus tudo é possível. Portanto, para Deus, perdoar pecados ou devolver o movimento aos paralíticos está na mesma. Em verdade, ali, aquele homem já havia expiado o seu passado, já fazia por merecer aquela libertação mais ampla. E mesmo que ainda tivesse alguma pendência kármica, ainda que houvesse alguma dívida a ser resgatada, Jesus podia conceder-lhe saúde orgânica para que ele agora, com mais saúde, através do trabalho, da autoconfiança, da dignidade, pudesse resgatar. Porque nós podemos, ora, expiar pelo sofrimento as faltas pretéritas, mas, ora, podemos resgatá-las pelo trabalho, pela ação no bem, pela ação na caridade. E é preferível que nós escolhamos o bem. Jerônimo Mendonça conta que ele desejava vir tetraplégico, cego, cardiopata, portador de artrite reumatoide deformante como era, surdo e mudo. Ele queria resgatar tudo de uma só vez. E os mentores espirituais disseram-lhe: Jerônimo, para que isso tudo? Não é melhor que você reencarne com condições de trabalhar no bem? E foi assim que ele veio cego, ficou cego mais tarde,
tetraplégico, cardiopata, com artrite reumatoide, mas preservando a audição e a fala. E através destes dois sentidos, realizou muito mais do que muitos com todos os sentidos físicos. Então, aquele paralítico, a partir daquele momento, sem a paralisia, com os movimentos livres, poderia mais trabalhar, mais servir, mais crescer. Em nossas enfermidades, outra lição. Claro que podemos pedir a Jesus que, se possível, nos cure ou nos alivie. Não é antidoutrinário, não é contra o Evangelho pedirmos a Jesus que nos liberte. Temos o direito de pedir, mas quando pedirmos algum alívio, alguma cura, digamos para nós mesmos o que pretendemos fazer com a melhoria orgânica, caso o Senhor delibere atender-nos. Porque se for para agora com mais saúde comprometermos a oportunidade reencarnatória com uma vida negligente, desatenta, irresponsável, simplesmente para gozar, para usufruir, é provável que Jesus não nos atenda, porque a saúde orgânica será um grande mal para o nosso espírito. Quando, pois, pedirmos esta ou aquela bênção a Deus, ao Cristo, digamos juntamente com o pedido o que pretendemos fazer com aquele recurso, que pode ser não somente a saúde, pode ser o trabalho. Alguém poderá dizer: Senhor Jesus, estou desempregado, preciso trabalhar. E Jesus quererá saber, sim, mas para que você quer o trabalho? Você vai usar o salário como? Parece óbvia essa pergunta, mas não é óbvia, não. Há pessoas que gastam o salário para comprar drogas. Outro dia, veio aqui um rapaz pedir emprego aqui na instituição, pedir trabalho. E eu disse para ele: eu não posso admiti-lo em caráter permanente, mas eu te conheço, sei que você está carente, venha trabalhar 2 dias e você receberá o suficiente para comprar uma boa cesta básica. Combinamos o dia de vir, o horário e aquela pergunta: você que está aqui presente ou à distância me acompanhando, você veio trabalhar? Então, assim esse rapaz carente, que por meses aqui recebeu a cesta básica da nossa instituição, mas quando lhe foi oferecida a oportunidade de trabalhar 2 dias para receber uma cesta básica como pagamento do trabalho que ele faria, pouco trabalho, ele não veio. Então há pessoas
que querem facilidades e oram a Deus, ao Cristo, para que tenham vida fácil. Mas o Evangelho nos conclama ao esforço, ao crescimento, ao sacrifício, à renúncia. No versículo 11, Jesus apresenta 3 recomendações ao agora paralítico curado. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Os amigos ajudaram aquele paralítico a chegar até Jesus. O paralítico necessitava daquela ajuda. Jesus cura aquele homem. O paralítico dependia do Cristo até aquele instante. Mas uma vez curado, nem os amigos, nem Jesus teve o trabalho de levantar aquele paralítico. Agora é com você, meu amigo. Está certo que o paralítico pedisse ajuda aos 4 e recebeu. Está certo que o paralítico aguardasse a cura através do Cristo e recebeu-a. Agora levanta, né, meu amigo? Agora levanta, faz a sua parte. Os 4 amigos não carregaram o leito daquele homem. Ele não era mais paralítico, ele tinha braços, ele não era tetraplégico, ele era paralítico, ele não tinha o movimento das pernas, ele tinha o movimento dos braços. Agora, com braços sadios, que já os tinha, e com as pernas sadias, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E olha a recomendação de Jesus: vai para a tua casa, vai para a tua família, vai para os teus deveres, vai para os teus compromissos. E o Evangelho não nos diz se ele atendeu o comando do Cristo. Talvez, muitos fazem isto. Talvez tenha ido para o bar comemorar a cura. Talvez tenha ido para um lupanar para comemorar a cura e se comprometer meia hora depois de obtida a cura que esperou por tanto tempo. Porque não nos iludamos, muitos que foram curados por Jesus não agradeceram. E não agradeceram somente verbalmente, não agradeceram não aproveitando a bênção, não aproveitando a oportunidade, porque Jesus dispensa o nosso palavrório, as nossas fraseologias difíceis, né? Ele quer nos ver no estudo, no trabalho, no esforço. E as pessoas davam glória a Deus. Quando fizermos algum bem, a honra não é para nós, a glória não é para nós. A honra e a glória são para Deus, são para o Cristo, são para a espiritualidade. Por esta razão, ninguém deve valer-se do trabalho do bem para se promover, para se projetar, para se aparecer, como se fosse ele indispensável ao trabalho, como se dissessem: eu aqui sou a pessoa mais importante, sem mim vocês nunca vão conseguir fazer isto ou aquilo.
A honra é para Deus, a honra é para o Cristo, a honra é para a doutrina espírita, para nós que somos espíritas, e não para a promoção pessoal. E nós que temos um compromisso com esta casa, um compromisso com esta causa, precisamos vigiar e orar, para que lobos travestidos de carneiros, de ovelhas, não se apresentem, comprometendo a harmonia, o equilíbrio que devem existir em uma instituição como esta, que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Gratíssimo a todos. Hoje, Senhor,